Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a prova disso é que eu e você estamos aqui para mais um dia honrarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso, Deus nosso, a quem nós adoramos, amamos e servimos. Eu peço que Ele abençoe a sua vida com toda sorte de bênçãos. E é por isso que eu vou falar com Ele agora. Nós vamos orar juntos e pedir que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal, nos alimente, nos dê paz. Tudo aquilo que só pode vir de Deus, que é coisa boa, venha sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como já é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ajuda-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Aleluia. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E a nossa meditação hoje se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Abacuque 2, 4, está escrito assim: Deus fala com Abacuque o seguinte: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fidelidade. Aleluia, aleluia. Eu quero falar com você hoje sobre a única maneira de viver que vale a pena. Como vocês sabem, a vida do ser humano é marcada por desafios, muitos desafios. E alguns deles são desafios assim homéricos, enormes, coisas gigantescas. Por exemplo, nós somos desafiados a atender às expectativas dos outros. É muito difícil a gente atender às expectativas dos outros. É muito difícil os outros gostarem de tudo aquilo que a gente faz ou se dispõe a fazer. E pior do que isso, é muito difícil a gente atender às nossas próprias expectativas, porque também nós nos cobramos e nem sempre a gente chega lá. Para dizer a verdade, quase nunca a gente chega lá. A gente sempre tem desafios maiores do que a nossa capacidade de atendê-los. Nós somos desafiados a vencer onde ninguém, às vezes, nunca venceu. Ou pior ainda, onde muita gente já venceu. Imagine você pegar um negócio, vamos supor que tem um comércio em que a pessoa que era responsável, que cuidava daquele comércio, que ia muito bem, que estava dando tudo certo, estava indo muito bem, de vento em popa, a pessoa falece, morre. E você se vê à frente daquele negócio. Aí você tem que manter o nível ou melhorar. Isso é muita responsa, é um desafio muito grande, manter algo que está dando certo. Nós somos desafiados a ser íntegros em ambientes onde há muita corrupção. Mas tem uma coisa pior, continuarmos sendo íntegros onde não há corrupção. Porque há em nós uma tendência pelo mal, para o mal, para corrompermos aquilo que está sendo bem feito. Agora, seguramente o desafio de um justo viver pela fé é o maior desafio de todos.
Porque ser justificado por Jesus não é tão difícil, porque, como eu disse, não depende de nós, foi Jesus quem fez. Mas viver pela fé não é tão fácil assim, já que depende de nós. Então, essa declaração aqui que nós lemos, atribuída normalmente a Abacuque, na verdade não foi de Abacuque, foi o próprio Deus quem o mandou escrevê-la. Essa declaração, portanto, é a maneira como Deus quer que um justo viva, ou seja, pela fé. Mas o que isso significa? Você sabe, com certeza você, se não pensou, vai perceber que já sabia disso. Há uma enorme diferença entre a vida que sonhamos ter, a vida que nós temos e a vida que deveríamos ter. Nosso sonho, nossa realidade e o sonho de Deus para nós. Essas três coisas são completamente distintas entre si. E é por isso que há tantos cristãos, tantos crentes em Jesus Cristo, tão frustrados com as suas vidas. Nós gostaríamos de viver uma vida de celebridades, né? O ser humano gosta dessas coisas, de muito glamour, de muita pompa, muita circunstância, mas a realidade é bem mais cruel que isso. Nós, crentes em Jesus Cristo, deveríamos viver a vida que Deus sonhou para nós, mas nesse caso, a nossa realidade é ainda muito mais cruel. Então, o que as Escrituras estão nos propondo aqui é uma vida muito superior à vida das celebridades e muito mais glamurosa do que a nossa realidade. O problema é que isso não é muito atraente para nós. A palavra de Deus nos propõe uma vida de fé. Isso pode ser com muito dinheiro ou sem dinheiro algum, com muita saúde ou sem saúde nenhuma, com uma vida amorosa muito ativa ou sem vida amorosa, com uma família maravilhosa ou sem família, com uma carreira brilhante ou sem carreira nenhuma. Mas a vida de fé, com ou sem uma ou nenhuma dessas coisas, ela é uma vida extremamente abençoada, vitoriosa, extremamente prazerosa para quem a vive, extremamente realizadora, porque o justo, isso é, a pessoa justificada pelo sangue de Jesus, não vive pelo dinheiro, não vive pela saúde, não vive pela vida amorosa, não vive pela família, não vive pela carreira que tem, mas vive pela fé, pela sua fidelidade a Deus. Isto é, não é uma vida que dependa de muitas coisas, mas apenas de uma. É aquela fala de Jesus para Marta em Lucas 10, 41, 42. Dizendo que ela estava, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas só uma, de fato, é necessária. Dinheiro pode acabar, um romance pode acabar, uma família pode acabar, uma carreira pode ir para o espaço, mas a fé nos mantém íntegros, inteiros, quando tudo mais se esfacela em nossas vidas. O justo só vive bem quando vive pela fé. Agora, quando a gente depende de outras coisas para viver que não a fé, a frustração, a amargura, o sofrimento, essas coisas acabam sendo inevitáveis. E com a fé não é assim. Por que não? Porque a fé não depende dos outros. A fé só depende de quem a recebeu de Deus. E esse negócio de ponto de vista é muito interessante. Aquilo que Deus vê como concreto, nós vemos como abstrato e vice-versa. Dinheiro, romance, família, carreira, essas coisas nós consideramos elementos concretos, mas a fé não. Do ponto de vista de Deus, a fé é que é algo concreto e por isso, na visão dele, só tem um jeito de se viver bem,
pela fé. Por quê? Porque todas as coisas que nós consideramos concretas nos causam preocupação. A fé, por outro lado, nos liberta das preocupações. E preocupação é aquela reação da alma de quem não acredita que Deus é capaz de resolver qualquer problema, ou de quem não acredita que Deus esteja interessado na sua vida. Mas o justo que vive pela fé jamais perde tempo com isso, jamais se perde nessas coisas. O justo que vive pela fé sabe que Deus não só tem poder, como está empenhado em abençoar a sua vida. O meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Foi o que Jesus disse. Um cristão pode ficar triste, pode ficar doente, pode ter momentos de desânimo, pode passar por lutas internas e passa mesmo, pode uma porção de coisas, mas tem uma única coisa que um cristão não pode ter. Ele não pode, ou ela não pode ter dúvida do amor de Deus por sua vida. Por que não, pastor? Porque um cristão verdadeiro sabe, pela fé, que Deus é com ele, é por ele, é a favor dele ou dela. O justo que vive pela fé não se deixa consumir, por exemplo, pela culpa de um pecado ou de um passado duvidoso, por mais terrível que seja. Sabe daqueles passados que a gente não quer que ninguém saiba, mas que a gente mesmo não consegue esquecer? Por quê? Por que o justo não deve se deixar consumir por esse tipo de culpa? Porque crê, porque confia que o sangue de Jesus é suficiente para a sua redenção. Fé, como eu ouvi certo pastor dizer, é a minha aceitação de que Deus me aceita, por causa do sangue de Jesus. É o que Paulo nos ensina em Romanos 5:1. Lá diz o seguinte: uma vez justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Então o sentimento de culpa é falta de fé. Porque se você vai até Deus, confessa o seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos livrar de toda injustiça. É o que nos diz João em uma de suas cartas. Então, o justo que vive pela fé. E eu estou insistindo nessa frase, o justo que vive pela fé, porque creio que há justos que não têm vivido pela fé. Aí você poderia perguntar, mas isso é possível, pastor? Me diga você. Você é justificado pelo sangue de Jesus? Agora, você que diz que é justificado pelo sangue de Jesus, você vive pela fé? E aqui, viver pela fé não é ter aqueles rompantes de fé, momentos de fé do tipo em que a gente fica em êxtase por alguma bênção que recebeu. Não. É viver o tempo todo o tempo, sendo fiel a Deus, a aliança que você tem com Deus, confiando no que a palavra de Deus diz, nas promessas de Deus, principalmente, como a gente canta, quando tudo diz que não. Viver pela fé é a única maneira de viver que vale a pena, segundo a palavra de Deus. Fé não é superstição, não é crendice, não é irracionalidade, não é ignorância e nem pensamento positivo. Fé, do ponto de vista de Deus, é algo muito concreto, porque tem a ver com total confiança nele, no que ele disse, no que ele prometeu. Não há fé legítima sem essa confiança. O justo que não vive pela fé tem sua salvação assegurada. Vai para o céu, mas vive uma vida cheia de frustrações aqui na terra. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus tem para nós. Eu acredito que nem é isso que nós queremos para a nossa vida. Embora haja muita gente que se console com isso. Fé, do ponto de vista de Deus, tem a ver com convicção. Isso é, se você tem fé no coração, tem também uma
convicção de que mesmo não vendo a Deus, Ele está presente. Ele está lutando por você. Há um mundo invisível aos nossos sentidos, mas totalmente perceptível e real pela fé. Sem fé, é impossível interagir com esse mundo invisível. A fé nos capacita a tratar o invisível como se visível fosse. Foi esse viver pela fé que classificou pessoas como sendo heróis e heroínas da fé em Hebreus 11. Mas o mais importante de tudo é que tais pessoas não foram heróis da fé por causa da sua reputação, e sim por causa da revelação que receberam de Deus e nela creram. Eles não eram heróis ou heroínas por causa de quem eram, mas porque Deus se revelou a eles e eles creram nisso. Confiança, convicção e resposta à revelação de Deus. Quando essas três coisas se juntam no coração de uma pessoa, nós temos uma pessoa que vai viver pela fé. Confiança em Deus, confiança na palavra de Deus e reação em resposta à revelação de Deus é igual a viver pela fé. Ditas essas coisas, eu quero fazer algumas outras considerações sobre como é a vida de alguém que vive pela fé. E, mais uma vez, eu tenho que dizer a você que tudo que eu vou dizer é muito óbvio, não tem nada de novo, mas são coisas muito pertinentes que precisam ser ditas. A primeira coisa é o seguinte: uma pessoa que vive pela fé não deixa que as aparências nem influenciem e nem abalem a sua fé. Ou seja, não deixa que aquilo que está acontecendo ao seu redor mexa com a sua confiança em Deus, mexa com a sua convicção na palavra de Deus, mexa com o seu desejo de servir a Deus. O mundo prega que é preciso ver para crer, mas a Bíblia diz que crer é sinônimo de ver. Se creres, verás a glória de Deus. Foi o que Jesus disse para Marta em João 11:40. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 8 e 9, diz o seguinte: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, a pessoa que vive pela fé não deixa que nada perturbe a sua fé. A segunda coisa é que uma pessoa que vive pela fé também não se deixa ser controlada por sentimentos. Porque fé é a confiança em Deus e não nos próprios sentimentos, não em si mesmo. Sentimentos podem nos parecer algo muito profundo. O mundo trata sentimento como algo muito profundo, mas a verdade é que sentimentos é a parte mais rasa da natureza humana. É por isso, é tão rasa que aflora facilmente. Sentimentos, eles são praticamente instintivos. Não é preciso fazer nenhum esforço para ser dominado pelos sentimentos. É por isso que a expressão nervos à flor da pele é tão famosa. Estão tão à flor da pele os nervos, os sentimentos, que se eles fossem profundos, quando eles chegassem na superfície, eles não causariam tanto estrago. Mas eles estão na superfície, coisa rasa. Sentimento quase sempre não é raso. Sentir-se bem é bom, mas isso não significa que a pessoa está bem. Quando você põe aquilo que está sentindo para fora, num primeiro momento você se sente bem, mas há desdobramentos. E isso pode deixar você muito mal. Por outro lado, a fé é algo muito mais difícil de imergir de dentro de nós
E quando ela chega, ela está tão amadurecida, porque ela está lá no mais profundo, foi Deus que colocou, é um dom de Deus, é algo que tem a ver com aquilo que está mais no âmago do ser humano, na alma do ser humano, lá no fundo, e ela vai emergindo, e ela vai crescendo, não é, num bom sentido. Quando a fé aflora, é para nos abençoar, não para nos destruir. Deus, apesar de estar a anos-luz da gente, às vezes Ele faz o céu descer na terra, e Ele faz isso não por causa das emoções, dos sentimentos, da choradeira, do arrepio na espinha, tão famoso em muitos cristãos aí, mas por causa de algo muito mais profundo, que é a fé, a confiança nele, a convicção na palavra dele, e a resposta que uma pessoa dá à revelação que ele faz de si mesmo. Uma terceira coisa é que uma pessoa que vive pela fé desfruta do sobrenatural de Deus. Fé não é algo contrário à lógica humana. Não, ela vai além da lógica humana. Assim, de uma maneira bem tosca, bem grosseira, digamos que a lógica seja o passo a passo e a fé é um salto que queima uma série de etapas. Vamos dizer mais ou menos isso aí. A lógica diz que é preciso seguir uma série de passos para se chegar a um resultado, enquanto que a fé diz que é possível chegar ao mesmo resultado sobrenaturalmente. Por exemplo, certo dia, Jesus virou para Filipe, estavam os discípulos ali, tinha uma multidão, já era tarde, e Filipe diz e os discípulos dizem para Jesus despedir, mandar embora a multidão. Jesus fala: Filipe, manda vocês aí, alimente esse povo todo aí, dá comida para esse povo, né? E Filipe olhou, acredito, atônito para Jesus, falou: mas como? Porque na lógica de Filipe não dava. Tinha umas coisas que havia um caminho, um processo que precisaria ser seguido para que isso acontecesse. Na mente humana é assim. Eles precisariam ter dinheiro suficiente para comprar comida para toda aquela multidão. Eles precisariam encontrar um lugar para comprar comida para tanta gente, já que eles estavam num lugar ermo, fora da cidade. Aliás, eu nem sei se naquela época tinha um supermercado que comportasse, né, com estoque suficiente para alimentar tanta gente em tão pouco tempo, tão rápido, né? E então eles estavam pensando no dinheiro, na comida, onde comprar comida, não é? Tentar controlar uma multidão faminta e cansada. E por último, teria ainda a logística da distribuição do alimento, que seria muito complicado, porque gente com fome não sabe esperar a sua vez. Então, na mente de Filipe era arrumar para a cabeça. O que Jesus estava falando é arrumar para a cabeça. Essa é a lógica humana. Manda embora que é mais fácil. Mas Jesus tinha outros meios, Jesus se valia de outros recursos, porque no sobrenatural não se precisa necessariamente de dinheiro para fazer as coisas, não precisa-se necessariamente de um supermercado para ter comida, não precisa fazer o povo esperar, e também quando há autoridade da parte de Deus, o povo obedece. E foi o que aconteceu. Jesus deu graças pelos 5 pães e 2 peixes, e todo mundo comeu em ordem, sem bagunça, sem gritar, sem alvoroço, sem reclamação, e ainda sobrou 12 cestos. A lógica não estava errada, a lógica de Filipe não estava errada, como nenhuma lógica está errada. Acontece que a fé vai mais além. A lógica, o problema da lógica é que ela exclui Deus da equação, enquanto que na fé os elementos da equação são 2: o que se tem à mão e Deus. 5 pães e 2 peixes e Deus é igual comida
para milhares de pessoas. Na lógica, nem tudo é possível, mas com fé, tudo é possível. Há coisas que nunca poderão ser alcançadas sem fé. A ciência pode evoluir o tanto que for, mas sem fé, há coisas que o homem nunca alcançará por si. Uma pessoa sem fé em Jesus Cristo não alcançará o céu. Uma pessoa sem fé em Jesus Cristo não terá uma vida abundante, vai vegetar, só isso. Uma pessoa sem fé em Jesus Cristo não terá paz com Deus. E aí o bicho pega literalmente. Os homens podem tentar uma porção de coisa, eles podem se apegar à sua condição para resolver o problema da natureza humana, mas não resolve. Não resolve, a ciência não resolve o problema da natureza humana. Só Deus, só com fé. Quarta e última coisa aqui, gente. A vida do justo que vive pela fé agrada a Deus e Deus honra a sua fé. É o que nos diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente agrada a Deus, Deus, Ele honra isso. E como todos nós sabemos, não é? A vida é uma jornada, nessa longa estrada da vida, diz a música, não é? Na verdade, segundo Hebreus 12, não é uma jornada, é uma corrida. E numa corrida pode acontecer muitas coisas, mas o que marca uma corrida é o seu começo e o seu fim. A vida do justo, que vive pela fé, não é uma vida apenas soprada ao vento. Ela tem propósito. A vida do justo chega onde Deus quer que ele chegue. E eu falei sobre começo e fim, e não mencionei o meio, mas aqui vai o meio. Uma das definições mais atuais sobre felicidade é que ela não é um lugar onde se chega, e sim a forma como se vai. De fato, é exatamente essa a definição da vida de um justo que vive pela fé. O justo que vive pela fé vive a vida na terra em função da chegada, que é o céu. O justo que vive pela fé não teme nada, porque não deve nada. Gente, o justo que vive pela fé não teme coisa alguma, porque não deve mais nada a ninguém. E vou dizer uma coisa que pode chocar, mas é verdade. Não deve nem para Deus, porque Jesus já quitou essa promissória. O escrito de dívida que estava sobre nós foi quitado por Jesus na cruz. O justo que vive pela fé tem paz com Deus. O justo que não vive pela fé é que vive com medo de uma porção de coisas. Não acredita nem que vai para o céu quando morrer. É uma coisa estranha. Esse é o problema de quem foi justificado pelo sangue de Jesus, mas vive como se não tivesse sido. Não há confiança em Deus, não há convicção de salvação e, consequentemente, não há uma reação positiva à revelação de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. A essência da vida do justo que vive pela fé é a sua fidelidade a Deus. Uma relação onde Deus não tem que provar mais nada para ele ou para ela, porque o sacrifício de Jesus foi o suficiente para tornar o justo fiel a Deus para sempre. O justo que vive pela fé acredita piamente em João 3,16. Você lembra o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois é isso mesmo. Você que tem Jesus no coração, na vida, vai para o céu sim. Mas você tem sido fiel a Deus? As aparências, aquilo que você tem visto à sua volta, tem influenciado, tem abalado a sua fé? Ou ela tem se mantido firme, intacta, incólume?
Você tem desfrutado do sobrenatural de Deus como alegria, paz e justiça no Espírito Santo? Sua fé tem honrado a Deus? Se isso tem acontecido, saiba que Ele vai honrar a sua fé. Se você é daquelas pessoas que quer viver o melhor de dois mundos, a solução é viver pela fé. O único estilo de vida que agrada a Deus. Se você quer se dar bem aqui, se dar bem lá, viva pela fé. Seja fiel a Deus, aconteça o que acontecer. Só assim se é completamente realizado. O justo vive pela sua fé, pela sua fidelidade a Deus. É isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus vai fazer na sua vida se você viver pela fé. Não se contente só em ser um salvo pela eternidade. Viva pela fé a partir de agora, para que a bênção de Deus esteja a todo momento sobre a sua vida. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.